esse miércoles 14 de julho, junho, eu estou já com julho, não? Estou reacelerado. Sábios e não nécios. Aí outra predicação que eu disse, sábios ou nécios. Está aí em meu canal, não? Sábios ou nécios. Pero essa é sábio. Como? Não nécios. Não somos nécios. Porque o nécio atua de uma maneira muito errônea. Aunque tu e eu, às vezes, atuamos com necessidade. E de isso vamos ver um pouco agora. Abram suas Bíblias em livro de Provérbios. Provérbios é um livro que habla bastante sobre isso, não? Todos nós outros já hemos sido nécios, em la vida, nécio no sentido de... Vamos entender também que há níveis diferentes de nécio, não? Que às vezes a Reina Valera traduz sempre igual, pero nós outros fomos aquele que não sabia. Nós outros podemos errar, todavia, pero por equivocação, não? A própria explicação teológica acerca do pecado, que é o pecado? Em la explicação teológica mais comum é, se acordam? Que é o pecado? Errar é branco, esse é o pecado. Por quê? Quem tira uma flecha quer errar o branco? Quem tira uma flecha não é branco, quer acertar. Não quer errar, ou seja, nós outros queremos sempre acertar, como cristianos, sempre queremos acertar, pero nos equivocamos. O pecado deveria ser isso em nossas vidas, um simples erro. Eu queria acertar e me equivoquei, e errei é branco, o branco é Jesus, não? E eu queria acertar Jesus, eu queria ser como Jesus, eu queria actuar como Jesus nesse momento, pero por diversos motivos, que pode ser vários, hein? Nós outros somos uma unidade, sempre temos que nos acordar, não? Biopsicossocial, ou seja, o que passa em minha carne, pode afetar meu cérebro na hora de pensar, não? Um exemplo clássico são as mulheres, não? Quando estão aí em seus dias, quedam mais sensíveis e irritáveis, não? Já fui muito doce e muito amável nessas explicações e palavras. Não sei o que está passando comigo, não? Porque eu poderia usar outras palavras milhas mais que há, não? Para definir o que passa nesse momento. E é algo que é um transtorno, vamos dizer, biológico. Não é que a pessoa está louca, mas que é louca por causa das hormonas, não? Das hormonas. E isso pode passar também com os homens, não? Devido à falta de alguma, como é que é? De alguma substância que não está equilibrado no corpo, não? Vou falar assim, não vou falar a níveis científicos, porque eu não sou cientista, não? Mas vocês sabem, e se googleiam, vão ver que há várias maneiras, às vezes, de nós outros tomarmos malas decisões, porque nesse dia, imagina, se a ser muito frio, ou se você está com dor de cabeça insuportável, não? E está sensível a algo, você vai reaccionar de uma maneira diferente, não? Se tu irro empeça a gritar em tu ouvido e vou mandar ele parar várias vezes e ele não para, não? E te dói a cabeça, que vai ser? Vai tomar uma decisão mais dura, não? Porque já falou com o PIB 20 vezes, não? Aí no caso de Jerônimo, tocando a clarinete. Há instrumentos piores, não? Para começar, não? Como a trompeta, o violino, a bateria. A bateria é del diablo, diretamente. É terrível a bateria, não? Quanto mais quando o pibe não sabe tocar todavia que está aprendendo. Há instrumentos que são terríveis quando começa a tocar e não sabe. Porque são instrumentos difíceis de sacar o sonido, não? Já na banda, quando está começando a calentar, não? Os instrumentos... Bueno, há instrumento que já sopla e já sai um sonido bem agradável. Pero... El oboé, não sei o que passa, pero sai um sonido que te vai já no cérebro, viste? Não me gusta muito.
Igual eu ouvi domingo passado, não é outro, não, Antonella? Foi outro ou foi outro, não? Caramba, gente. Ah, sim, foi. Aí viu o melhor oboenista, não, de Argentina, e um dos melhores do mundo. Ele toca em orquestras da Europa, muito conceituado, e ele sacou um sonido bonito. Bueno, é o melhor do mundo, não? Os outros todos que eu ouvi, não. Porque também é um instrumento difícil. É um instrumento muito difícil de sacar um bom sonido, não? Bom, isso dito, que às vezes estamos mal e actuamos como nécios por fatores externos, por nossa parte bio, não, nossa saúde, ou afeta a nossa conduta, nosso entorno. Não deveria, não? Deveríamos seguirmos rectos, seguirmos fortes, pero quando há muita catástrofe, quando há muito problema social e desordem, porque somos uma unidade social também, estamos insertados aí na sociedade, nos volvemos loucos, não? Também, e podemos chegar a tomar malas decisões. Pero podemos chegar a atuar como um nécio, com necessidade. Pero não somos nécios, somos sábios. Por que somos sábios? Porque temos Jesus Cristo em nosso coração. E a palavra de Deus nos llena de sabedoria, não? Por onde quer que mire, nos derrama essa sabedoria dentro de nós outros. O que é a sabedoria? É a capacidade de actuar com inteligência, não? Com inteligência. Ah, pastor, com esse conceito. Então, se os científicos são ressábios. Calma, que não terminei de falar. A sabedoria é a inteligência posta em prática, pero não só a inteligência de saber o teorema de Pitágoras, ou saber a teoria da relatividade, ou estar trabalhando já no anillo de Deus. Já sabe qual é o anillo de Deus? É aí esse aparato que eles disseram, não? São 50 quilômetros quadrados, creio, que passa por vários países, já da Europa, que é um acelerador de partícula, não? Para poder separar os átomos e aí... Bueno, não quero falar de ciência, Judy, não? Pero não quer dizer que a inteligência, que a sabedoria é isso. Tá bem, isso é até atuar com sabedoria no campus que essa pessoa tem sua cátedra, não? Está manejando em seu trabalho. Pero actuar com sabedoria é eu saber tomar boas decisões delante desse mundo, não? Quando estamos manejando e o chavão entra assim com sua caminhoneta na nossa frente, como se nada. Só porque tem uma porcaria de um coche grande daquele, tira assim. E eu estava comigo viejito, não? E tinha uma gana de chocá-lo terrível, não? Vou chocá-lo. Pecado diablito, não? Vê que igual como é que é? Mickey Mouse, se acorda? Pluto, é Pluto, não? O perro da Mickey Mouse. Mira, a rata tinha um perro, não? Que quedava aí, e levantava a orelha dele, vamos. E o diablito estava querendo levá-lo, e o angelito dizia, não vaja. Bueno, é assim, às vezes atuamos dessa maneira, como nécios, e não devemos atuar assim, não? Não devemos atuar assim. Bueno, não contei os outros contextos, não? Minha mulher dizendo, a nena está sem la campeira. Esse é outro contexto da situação, não? E eu não posso nem chocar um pouquinho, não? Que lindo. Bueno, Provérbios capítulo número 10. Todos encontraram? Provérbios capítulo número 10, versículo de número 8. Vou ler só 3 versículos. Se é que pode ler, não? Porque não quero me estender. Pastor... Mentiroso, não? Quando eu digo não quero me estender, não? Hablo. Ele sabe de coração. Já encontraram todos? Já, não? Eles, não? Provérbios 10. Provérbios está depois de Salmos. Antes aí de Eclesiastes. Provérbios está depois de Salmos.
Salmo é fácil, não? Abre a Bíblia no meio e já vai encontrar Salmo, porque todas as Bíblias têm Salmo no meio, não? Inclusive, Salmo 118, creio que é 118, versículo 8. É o Salmo que está no meio da Bíblia, certito, não? E o versículo 8 está no meio da Bíblia, no meio desse Salmo. E diz que é melhor confiar em Jeová que confiar em homem. Que bonito, não? A Bíblia tem essas coisas assim loucas, não? Creio que é o 118, 8, não? É esse mesmo. É melhor confiar em Jeová que confiar em homem. Bravo, não? Na metade da Bíblia, Deus já está nos falando aí que é melhor confiar em Deus do que confiar em homem. Isso é a sabedoria, basicamente. Isso é a sabedoria, é andar segundo a vontade de Deus. Mano, se era minha Bíblia, vou à minha casa. Porque isso é básico, mas vamos exponer um pouco essa ideia. El sábio de coração receberá os mandamentos. Você vai receber os mandamentos, não tudo que Deus dizia acerca da sabedoria, acerca de lo que é bueno, como dijo Pablo a los filipenses, tudo que é bueno, tudo que é lícito, tudo que é de boa fama, tudo que tem um interesse nisso, bueno, é nisso pensar. Ou seja, não penseis pavada. Ele sabe de coração receberá os mandamentos, mas é nécio, de lábios cairá. E quero falar um pouco dessa primeira comparação que há-se acá. Não sei se esse é o provérbio de Salomão diretamente, porque o livro de provérbios não foi escrito em sua totalidade por Salomão, não? Há provérbios que não são de Salomão. Inclusive, há provérbios em outros lugares da Bíblia que não está no livro de provérbios, tá bem? O mesmo passa com salmos. Há salmos que estão em outros lados que não está no livro de salmos. Ao menos acá em nossa Bíblia, tá bem? Já os livros judaicos já é diferente. Bom, então você diz que ele sabe ou ele recebe o mandamento. Por quê? Porque ele está disposto a escutar. O que é receber o mandamento? Ele está disposto a escutar ele conselho, não? E não somente escutar, sino a ser caso, não? Ao conselho, eu estou falando sempre quando é um conselho segundo a palavra de Deus, tá bem? Às vezes, quando eu aconselho a alguém, eu digo, mira, segundo a palavra de Deus, isso. E, bueno, e segundo minha experiência, no que penso isso. Igual, os teres querem com a palavra de Deus sempre. Não? Por suposto que nós outros também temos experiência, assim como gente grande que temos erros e experimentados, dizemos a nossos erros, mira, não vaja por esse caminho, não? Os irmãos grandes os irmãos que já são mais grandes, que não têm erro, não importa, mas tem alunos não? Aconselha los pibes, diz, não, aí, mira, não haga isso. Dijiste? Justamente, é isso aí, isso daí tá bueno, sim. Digo que a sabedoria nos ensina antes de cair no poço. E depois também, quando estamos no hospital, claro. E sim, há maneiras de aprender. Não? Depois, eu hablo mal de Teves aí, queda gravado. Não, vou ver se ele escutou a predicação, não? A hora vou ver, não? Porque ele é hermanito, não? Estava meio enfermo, aí foi trabalhar. Aí que passou? Não se recuperou, quedou mais enfermo. Bueno, o mesmo passou a mim também. E é normal, e vai passar. Não? Viu o poço, se cajou. Esses poços que ele hace, não? Se cajou aí. E depois foi se levantar. E, bueno, seguiu aí, crendo que estava forte, se cajou novamente. Porque é assim, a enfermidade é dessa maneira. Se não paramos, não recuperamos bem, não frenamos nossa vida, me acerei porque Pamela mandou ele à frente, não? Sábado. Se nós outros não frenamos, vai ter consequências em nossa vida. Então, ele sábio de coração receberá os mandamentos, está referindo-se a que, não sei se vocês têm outra versão, a tua é o mesmo? A mesma versão, tem? Trajiste a mesma também. A NVI que diz? Acata os mandamentos, queda hartar, melhor. La NVI
é uma versão muito boa, não? É uma versão muito boa e que os crentes mais tradicionais estão enojados com ella, não? Por causa de um versículo que habla da homossexualidade e tudo mais. Pero ella é uma versão muito boa porque traduz de uma maneira melhor que a Reina Valera, que já é uma versão muito antiga. Essa é 1960, igual a Reina Valera, versão mais nova, não? Acata, que é da melhor. O que é acatar? É receber uma ordem e cumpri-la, não? É um termo militar, não? Usado, né, militarismo. Su superior te dá uma ordem, vós acata e respeita e toma essa decisão. Ou seja, a pessoa que é sábia, já vai agarrar esse mandamento, não vai escutar esse conselho, vai ser caso e vai pôr ele em prática. Logo, qual vai ser o resultado? Bueno, a equação é fácil. Eu hablo tanto de equação, não sei nada, hein? Está aí a professora de matemática, qualquer dúvida, pergunta a ela, não? Eu hablo de equação. Pastor finge, não, que é inteligente, não mais. Não, em algumas partes sou inteligente, mas em outras não. Só lo fingo, não? Pero quando vai não saber nada do que dizer, não? Vou falar que isso é como a física quântica, que nadie sabe o que é, tampouco definir. Então você vai ter que dar bem também, não? Vai ter que dar bem. Isso é como a física quântica. Não? Tem aí os multiversos abrem porta para tanta coisa que não temos como mensurar, não? É algo que cresce para dentro. É como o templo já de Ezequiel, não? Qualquer dia eu vou predicar sobre esse daí. Estou lendo, estudando muito sobre essa visão, não? Desse templo que crescia hacia dentro. E era Jesus falando que era ele que está dentro de nós outros. O templo de Deus está dentro de nós outros e nós outros somos o templo à la vez, não? Aí chegou o outro, não? Glória a Deus. Pá, toca aí. La felicidade, não? E então vocês, ele sabe, ele vai receber o conselho, vai pôr por prática. E é muito simples entender isso. E eu já sei que vocês entenderam. Pero então, vocês, para entender melhor algo, um sinônimo que nós outros usamos é o antônimo. Muitas delas vezes, não? E o antônimo qual era? Mas nécio de lábios cairá. E quando ele habla nécio de lábios cairá, é aquele que não escuta, que só habla, aquele que se manda à parte, aquele que sabe todo. Está bem saber todo, está bem buscar saber todo, não está mal, não? Eu busco saber todo, ao menos da palavra de Deus, de las teologias que há, dos pensamentos teológicos, filosóficos acerca da palavra. Intento saber todo, primeiramente. É a pizza, olha, me parece. Já chegou? Aí tá, glória a Deus. Eu intento saber todo do que manejo e intento saber um pouco mais acerca de outras coisas. Bueno, de outra coisa que manejo que estou estudando todavia é a música, não? Nunca se para de estudar a música, não? Já estudei tanto que estou cansado de estudar. Todavia não aprendi. Tenho que aprender. Não? Pero, cada dia vai melhorando despacito. Mas nécio de lábios cairá. Está sendo uma contradição com o sábio, não? E esse nécio é aquele que escuta e não pode aprender. Não pode aprender por quê? Porque ele só caminha barro sua vontade. Não? Barra seus próprios pensamentos, é aquele que endurece, é como um outro provérbio mesmo diz, aquele que endurece o cerviz, e está falando acá de la cervical, não, que não pode se doblar, porque era uma costumbre deles doblar-se um no delante do outro, não? Vê que os japoneses todavia saludam assim, não, os orientais em si, e acorde-se que acá também é uma cultura oriental, não? O Médio Oriente é uma cultura oriental. Então, se diz que aquele que endurece seu cerviz, ele será repreendido e não vai ter nem como ele obedecer, porque já está duro. Então, nós outros temos que ser sempre manejáveis por Deus. Não quer dizer que
que não vamos nos equivocar nunca e não quer dizer que vamos nos equivocar sempre, que sempre vamos a ter que... Não quer dizer que não vamos a estar certo em algum momento. Em algum momento vamos a estar certo. A decisão que tomamos foi correta. A um que todos creem que não, a um que todos digam que não, a um que todas as circunstâncias e situações pareçam adversas, pero foi correta a decisão que eu tomei e está bem. E é assim. Ora, às vezes não, às vezes eu tomo decisões um pouco como nessa. Por quê? Porque não escuto e não hago caso ao que a palavra de Deus diz, como hace a contradição cá, que o sábio, contradizendo nessa, não, o sábio ele escute o mandamento e põe em prática. Né? 9 diz assim, ele que camina em integridade anda confiado, mas ele que perverte seus caminhos seguirá quebrantado. Ou seja, aquele que é íntegro, reto. E o que é íntegro, não? A palavra aí usada em hebreu, não vou dizer a palavra porque eu tampouco sei pronunciar bem, não? E não serve para nada, não? Parece que uno se manda a parte, não? Alguns... Bueno, pero quer dizer que é inteiro, que não falta nada, que está completo. Sim. Hã? De uma sola peça. Tá bem essa ideia. Tem nenhuma Bíblia de estudo aí? Ah, não? Ah, tá bem, essa ideia tá bem, de uma sola peça, inteiro, que não falta nada, que está completo, não? Essa é a ideia de la integridade, não? E até mesmo o dicionário da língua espanhola, não, diz que inteiro é que não carece de nenhuma parte, recto, intachable, não? Isso diz. E há uma contradição com o outro, não? Mas ele que perverte seus caminhos, ou seja, o que é pervertir em si? Não? Mira que isso acá diz o dicionário da Real Academia Espanhola, diz que é viciar com malas doutrinas, ou exemplos, as malas costumbres da fé. Mira que isso é pervertir, não? Nós outros usamos muito pervertir para falar no sentido sexual, não? Pero eu estou lendo a definição do dicionário da Academia Espanhola. Justo já estava vendo um videozito aí passando, não? Mientras que dama aí sem acenada às vezes. Mientras está meditando, não? Ah, já é netrono. E estava um gagego já, dois gagegos no podcast, não? Falando sobre isso, que há palavras que foram cambiadas em la língua, não? Principalmente o espanhol, imagina que a língua hispana é muito ampla de significados e muitos países usam o idioma espanhol. Então, se perverte todo lá. Bueno, já estou usando pervertir, não? Se cambia muito, não? Se inverte, aí tá. Se inverte os valores e os significados das palavras. Pero ele pervertia isso, é viciar com malas doutrinas ou exemplos. Às vezes hacemos isso, não? Eu me acordo quando eu era jovem, e em minha igreja nós outros entramos e havia muita... Se veia muito a conduta, não? Principalmente, bueno, era assim naquele tempo, na década de 90. E nós vamos dizer, pero fulano hace isso. Fulano. E quando começamos a ver tantos malos exemplos, terminávamos dizendo, então se ele hace e está aí, não? Está à frente, hace isso, então você não passa nada. Isso é uma maneira de pervertir as boas costumes da fé. Não? De perturbar a ordem ou o estado das coisas. É o que está escrito. E já no sentido mais bíblico, em hebreu, ser torcido. Não? Anudar ou distorcionar. Distorcionar a verdade. Não? Torcer a verdade. Ou seja, agarrar e o que ela distorciona? Não se acordam? Los mais grandes. Não, é igual todos acá. Né? Não há nenhum chiquitito, não? Matias é jovem, pero tampouco tanto, não? Jerônimo, a tele de tubo. Volta o vídeo, não, Jerônimo? Uma tele de tubo e quedava aí, não? Distorcionada lá em imagem, não? E às vezes era difícil, não? E tinha que um subir a riba, move a antena, vai. Aí um canal funcionava pelo outro, não. Que tristeza, não? Como era triste, como vivi uma época tão triste, não? Eu cheguei a ter uma tele negra e branca uma vez em minha casa,
porque havia roto lá de color e era impossível comprar a casa, não? Quem tinha aquela carga de madeira feia, com os botões assim, não? Era botãozito de volume, se rompia às vezes, aí tinha... Repesado, assim. Lá as estantes era algo, não, gigante. Que coisa, como sobrevivimos, não? Por isso somos uma geração muito bendecida, não? Sobrevivimos. Já he visto toda a evolução da tecnologia, não? Que há lá, é mais grande. É incrível. Então, distorcionada que dava lá a imagem, não poderíamos ver. E às vezes é assim, não? A sinueta da gente. E aí sonido, sempre com aquele sonido de fundo, não? Que inclusive esse sonido que os estudiosos descobriram, não? Que é o sonido de Deus, esse daí, não? O fora de frequência, que é um sonido que vem, né? Já, bueno, não quero falar disso, me gusta. Já de fora da galáxia, eles conseguiram captar por meio de uma antena bem grande que tinham o sonido do começo do universo, não? Bueno, depois explico como, não? Segundo que eu vi, não? Então, pervertimos às vezes os conceitos, ou seja, às vezes somos um pouco perversos, não no sentido que usamos acá em espanhol, porque em espanhol de acá de Argentina usa perverso mais no sentido sexual, sim ou não? E acabei de ler aquela definição da Real Academia Espanhola, não tinha outra definição. Mas os que pervertem seus caminhos serão quebrantados. Ou seja, quando pensamos andar por um caminho errôneo, pero eu posso ser isso congregando-me, lendo a Bíblia, orando, ajunando, porque às vezes hacemos tudo isso pero como uma forma de rito, ou como uma forma de búsqueda, pero nosso coração está errando. Por quê? Porque queremos ou quedar bem, ou que queremos, ou realmente por soberba ou vanagloria, ou por ignorância, creemos que é dessa maneira, como dizia os expertos antigos, não? Deus ama loucos de madrugada, lhe busca. Aí o muchacho tem que despertar às 3 da manhã, né, para orar, senão Deus não vai bendezer, não? Aí quer ser a campanha, aí quer ser o ajuno. É todo um sofrimento, não? Há que pagar o preço. Preço de pecado, Jesus pagou na cruz, depois teremos que pagar um preço. É até verdade isso. Há um preço para pagar. O preço Agora, esse preço não é de quedar sendo algo na igreja que me vá molestar, não? Porque orar na madrugada é terrível às vezes, não? Um refreio ali, e tem que ser na igreja, e tem que ser de rodilha, e tem que mirar o altar, não? Não pode mirar, não? Senão também está pecando. Cada um não tem uma doutrina, não? Então, não é sobre isso que eu falo, sendo que aí o preço de matar nossa própria carne, não negarmos a nós outros mesmos, para que Cristo cresça em nós outros. Esse preço sim teremos que pagar. E nos dole, me dole, não dole a ustedes? Sim que dole. Agora, o preço da cruz não podemos pagar jamais, não podemos pagar, não? E termino acá com esse para não me estender mais, não? Agora, quero ler uma frase aí da McDonald's, aí já dá uma hambre, não? De comentarista esse, creio que é Douglas, não? Douglas McDonald, não me acordo. Bueno, não é Ronald McDonald. Se acorda de Ronald McDonald? Desapareceu, não é, palhaço? Bueno, diz assim: em la vida íntegra há confiança e seguridade, pero la vida construída sobre enganos será descoberta e exposta, não? Então, dicionário é um comentário muito antigo, então você tem esse medo, não vai ser exposta. Pero o que eu quero a ideia que eu quero trazer da predicação hoje é que seamos sábios e não honestos, realmente, como diz o título, e eu ser sábio vai ser com que eu sempre tome boa decisão em minha vida, e sempre me vai bem. Não quero dizer também que às vezes me vai mal, às vezes pode me... O que é ir mal, não? Também temos que definir isso. E poderia quedar falando horas aqui sobre isso, não vou falar, já serei na Bíblia e todo. Porque
eleito de passar coisas malas em nossas vidas não quer dizer que tomamos malas decisões, às vezes. Exemplo é a vida de Job. Às vezes hacemos tudo certo e nos vai mal igual, segundo os parâmetros desse mundo, segundo nossa vida. Pero pergunta a Job se ele foi mal. Não. Ele crê que lhe foi tudo bem na vida, porque antes ele não conhecia a Deus e depois ele conheceu a Deus. E o melhor que nos pode passar essa vida é conhecer a Deus. Não é que ali o narca, ou mora, ou que sofra, ou que perca bem, ou que ganhe bem. Não, o melhor dessa vida é conhecer a Deus. Porque é impossível viver cá sem conhecer a Deus. Quando não conhecemos a Deus, somos como... não pode nem dizer a natureza, um vegetal, Joiba dizer. Não somos como um vegetal, porque o vegetal conhece a Deus. Não? Porque a Bíblia habla isso, que a natureza clama e anuncia a obra de tus manos. Não? Ou seja, quando não conhecemos a Deus, somos irracionais, perdemos a razão, perdemos nosso ser, nossa essência, porque toda a nossa vida está nele, está em Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Graças, Padre, por essa palavra ministrada aos nossos corações. Queremos actuar com sabedoria, Senhor, andar segundo tu vontade, andar, Senhor, tomando boas decisões, porque assim podemos caminhar melhor, não mirando hacia os lados, hacia atrás, porque tu mesmo dijiste que aquele que põe a mão nel arado e mira hacia atrás não é digno tuyo. Queremos mirar adelante, firmes, abundantes em tua obra, sabendo que nosso trabalho não é vano em ti. Tu empeçaste essa boa obra em nossas vidas e estamos persuadidos de isso, que tu vais a terminar. Não vai parar mientras não ser esse dia perfeito e agradável e correto. Tu seguirás bendizendo-nos e nos levando a um momento melhor, a um lugar melhor, a um entendimento melhor acerca de todas as coisas. Graças, Padre, por essa tão grande sabedoria, que, como diz tua palavra, se queremos sabedoria, devemos pedir a ti, e tu dá em abundância, sem merquinar. Te damos graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.